Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Vede agora que eu sou, e mais nenhum Deus comigo. Encha-me com teu Espírito e com a vida eternal, para viver a cada dia até o fim, vencendo toda luta infernal. Encha-me com teu Espírito, Senhor, é a minha oração. Pela graça, tome este peregrino, e as alturas hei de voar então. Meu desejo é viver a cada dia, redimido até o tempo se cumprir, por amor e também misericórdia, tua humildade em mim quero sentir. Ante ao Deus de julgamento venho responder pelos atos cometidos, por cada palavra que falei, pela graça aqui estou redimido. Esquecendo-me das coisas que passaram, estou buscando uma mudança em meu ser, até que amigos e amados não me vejam, mas em mim somente a Cristo possam ver.
Muito bem, meus ouvintes, Jesus do Novo Testamento é o Jeová do Velho Testamento. O Jeová do Velho Testamento é o Jesus do Novo Testamento. Ele disse, eu sou a luz, e ele disse, vós sois a luz. Então, a coisa não está só entre Jesus e Jeová. Jeová e Jesus, que são os mesmos. E o seu corpo e sua igreja? É uma pergunta muito boa, porque o próprio Senhor responde por nós. E a nossa fé responde. Você não tem que procurar pecado, chamar pecado, ter complexo de pecador. Não precisa, porque nós temos que lidar com o pecado enquanto estivermos neste corpo. Lembrando-nos de que o profeta de Deus, especialmente no nosso selo, que é o quarto selo, é o nosso selo. É o selo da noiva, elegida para o arrebatamento. Afirma que a noiva não tem nenhum pecado contra ela. Não, para começar, ela nunca pecou. Isso parece absurdo. Mas nós sabemos que Deus nos olha através do vermelho, que é o seu sangue. Essa noiva é olhada através do próprio sangue de Deus, com o qual, através do qual ele comprou esta noiva, comprou esta igreja. Então, em que lugar você se encontra? Quem somos nós? Quem sou eu? Quem é você? E agora, uma característica muito perfeita é que esse corpo não persegue a si próprio. Nós não temos um membro do nosso corpo perseguindo ao outro membro do próprio corpo. Mas todos trabalham em defesa um do outro, sabendo que todos são irrigados pelo mesmo sangue e sentem as mesmas coisas, e que para praticar determinadas coisas são somente alguns membros que são empregados diretamente. Isto é verdade, mas com o consentimento de todo o corpo, principalmente da mente, do cérebro, que controla todo o organismo, todo o corpo. A Igreja de Jesus Cristo, a noiva, não é uma organização, é um organismo, por isso funciona somente desta forma. Razão, então, pela qual o irmão Branham diz, eleito não persegue eleito. Agora, é certo e absolutamente correto de que qualquer coisa que se prega nessa mensagem está alvejando alguém. Quando nós somos alvejados como filhos, nós nos regozijamos, ainda que no momento aquilo não possa ser de gozo. Hebreus capítulo 12. Mas depois vem um fruto pacífico. Mas quando somos bastardos, então tudo é para fazer de nós aquelas pobres vítimas. Coitadinhos, vítimas da palavra de Deus. Vede agora que eu sou, e mais nenhum Deus comigo. Deuteronômio, capítulo 32, verso 39. Jeová no Velho
e negaram a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. São Judas 4. Aqui nós temos, de fato, uma conjugação, uma conotação que combina perfeitamente com aquilo que somos. Jeová disse: eu sou. Jesus se identificou como eu sou desde que Abraão existisse. Agora, o profeta vem e mostra, veja só como a mensagem adoção vai tomando um outro lugar, um outro sentido para nós. E a mensagem, o evangelista de volta à palavra original, o livrete, inspirado pelo Espírito Santo, vai tomando sentido para a própria noiva. O profeta desta era afirma em várias mensagens e nos coloca numa condição de membros deste corpo. A Bíblia mostra isso. Agora, nós somos elegidos desde antes da fundação do mundo. Efésios capítulo 1. Com a eleição mostrando de onde nós viemos e a predestinação para onde estamos indo. Mesmo a criancinha inocente, que é salva, ela tem que ser elegida e predestinada desde antes da fundação do mundo para estar na primeira ressurreição. Caso contrário, ela estará na segunda ressurreição como salva. Nem todos que morreram nas arenas queimados pertencem à noiva de Jesus Cristo. Uns estarão na primeira ressurreição, outros estarão na segunda ressurreição. Como se opera isso? Pela presciência de Deus. Ele que sabia quantas vezes uma pulga ia piscar nesse mundo, desde antes da fundação do mundo, sabia também e sabe quantos que aceitariam, que tomariam posição nesse corpo, que seriam membros ou não. Razão pela qual ele amou a Jacó, aborreceu a Esaú, mesmo antes de qualquer um deles fazer bem ou mal. Nós temos de dar tempo ao tempo e ficar olhando de longe ou de perto e prescrutando, mas ele não. Por isso, eu não quero aborrecer a quem Deus tem amado. Que Deus me livre disto. O confronto de Efésios com Josué, na mensagem adoção, primeira parte, o irmão Brana, na oração, ele diz: estamos lendo aqui onde esta Bíblia não é de nenhuma interpretação privada. Deus proíba que eu, teu servo, ou qualquer outro servo, tente alguma vez colocar sua própria interpretação na palavra. Meu irmão, minha irmã, veja como o Espírito está trabalhando conosco sem alarde. Quando você vê muito barulho por um lado, você deve procurar escutar o silêncio do outro lado, escutar silêncio. Se há algum silêncio por outro lado, se há alguma água mansa, profunda, por outro lado. Quem acrescenta ou diminui está sob maldição. Apocalipse capítulo 22. Interpretar a palavra significa também interpretar os filhos de Deus, esse corpo que é, desde antes da fundação do mundo, como Jeová do Velho Testamento, Jesus do Novo Testamento. Veja como a coisa vai tomando outro rumo. De volta à palavra original é para nós também.
não é só para quem tem que ser batizado em nome de Jesus Cristo. Rudimento apenas. Você não tente interpretar as pessoas que têm crido no profeta de Deus, que têm tentado viver a palavra do Senhor. Não tente interpretar os eleitos, porque isso é para a sua própria destruição. Ministérios que têm levado crianças, adolescentes, mulheres a interpretarem ofícios, pessoas. Não vá nisso. Saia dela, para que não sejais participantes dos seus pecados, de sua destruição. Proíba que o teu servo ou qualquer outro servo tente alguma vez colocar sua própria interpretação na palavra. Ele disse: essa noiva chega a ser a palavra, que é desde antes da fundação do mundo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ou você está nisso, ou não está. Se não está, ninguém te coloca. Se está, ninguém pode tirar você de lá. Se não posso entender, se não posso compreender, então, no mínimo, deveria ficar em silêncio. É que tenho feito ao longo destes anos. Ele continua sua oração dizendo que somente leiamos e creiamos nela, da maneira que ela está escrita. Você lê e crê da maneira que ela está escrita. Leva isto para um Josué. Nós estamos aí, confronto de Efésios com Josué. Leva isto para um Caleb. Leva isto para um Davi, para um Moisés. Aqueles que não puderam ler e crer neles, como eles estavam escritos, como eles estavam vivendo, estão perdidos. O profeta continua aqui: e especialmente nós, pastores dos rebanhos, nós, pastores, os que algum dia nos ajuntaremos no além, naquela terra gloriosa, com um pequeno rebanho, e estaremos de pé na presença do Senhor Jesus, e veremos aquela geração vir, de Paulo, de Pedro, de Lucas, Marcos, Mateus e todos eles, e vê-los serem julgados lá com seus grupos. Em Hebreus capítulo 13, se não me falha a memória, 17, Paulo está recomendando o rebanho a respeitar, a amar os seus pastores. Mas por quê? Também eles hão de dar conta das vossas almas. Não deixe a sua alma ser assassinada, assaltada pelo inimigo. Se guarda dos inimigos de fora, mas o inimigo não tem nenhum poder, estando lá fora, lá no mundo, que representava o Egito para Israel mais, que representava aquelas nações, o próprio Moabe, que veio do incesto da filha de Ló com ele. Foi a única coisa que Ló tirou do seu ministério. Que representava para Israel, se Israel estivesse dentro do quadro perfeito. Para Josué, para Caleb, nenhuma daquelas nações significou coisa alguma, problema algum, obstáculo algum. Nenhuma das circunstâncias significou obstáculo algum. Falta de carne, água amargosa, contradição alguma significou obstáculo para eles, enquanto outros se esbarraram em tantas coisas. Razão eles tinham.
Ó, cada um dará conta de si diante de Deus. Mas aqueles que ensinam hão de dar conta daquilo que eles ensinam. Aquela moça morrendo ali diz: chama esse pastor aí. Ele queria que aplicasse injeção nela. Ela disse: não, você é um mentiroso. Você desgraçou a minha alma. Você me ensinou coisas que estão me levando para o inferno esta hora. Chama aquela que eu não soube interpretar, aquela que eu interpretei de uma forma errada. Chama aquela mocinha de cabelos longos, vestidos longos. Eu estou indo para o inferno agora por culpa sua, seu pastor. Agora, nessa oração de confronto de Efésios com Josué, irmão Brana clama: Deus, conceda que eu possa colocar 10 milhões de troféus aos teus pés. 10 milhões de catedrais? Não, 10 milhões de almas. Enquanto humildemente me arrastarei e colocarei as minhas mãos em teus preciosos pés e direi: Senhor, eles são teus. Ah, que maravilha! Aqui está, meu colega, meu irmão, minha irmã, aqui está o grande triunfo de um ministério. Senhor, eles são teus. Em nome de Jesus Cristo, Deus te abençoou, Deus me abençoou. Isso traduz cura. E lembre, você é antes da fundação do mundo. Paulo disse: graças a Deus sou o que sou. E você tem que dizer a mesma coisa: sou filha, filho de Deus. Senhor, eles são teus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu tenho um valor que nunca sonhei, palácios, riquezas e glória eu bem sei, e belo e feliz o lar que eu ganhei. Eu sou de Jesus, eu sou filho do Rei. Vou morar lá no céu, eternamente. Eu sou muito rico. Sou filho do O mundo não tem riqueza maior, prazeres humanos eu já desprezei. O gozo real só Deus pode dar. Eu sou de Jesus, eu sou filho do Rei. Vou morar lá no céu, eternamente. Eu sou muito rico. Sou filho
vem sorrindo pelo caminho, cantando alegremente como as aves que vão para o ninho. Senhor, quem são aqueles que em vestes brancas vão prosseguindo? Senhor, eu quero segui-los, tu não me deixes ficar sozinho. O mundo já não me serve, a minha alma está soluçando. Senhor, tu não me deixes ficar no mundo sempre sofrendo. Senhor, quem são aqueles que em vestes brancas vão prosseguindo? Senhor, eu quero segui-los, tu não me deixes ficar sozinho. Também ser um deles, ter felicidade no coração, seguir aquele caminho sem sofrimento e de salvação. Senhor, quem são aqueles que em vestes brancas vão prosseguindo? Senhor, eu quero segui-los, tu não me deixes ficar sozinho.